A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 36, nos versículos de 1 a 38. Assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Nós terminamos o vídeo de ontem falando exatamente sobre Bezalel e Aholiabe, homens escolhidos por Deus, chamados pelo nome. Deus os escolheu, separou, chamou pelo nome para fazer toda a obra para o serviço do santuário. Bezalel significa protegido por Deus, Aholiabe, casa do pai. Então esses dois homens, eles foram cheios do Espírito Santo, cheios de habilidade, inteligência, capacidade, conhecimento. E vimos no capítulo de ontem que eles também tinham capacidade, aptidão para ensinar os outros. Porque às vezes tu sabe fazer, mas não sabe ensinar. Então, isso também vem de Deus, a capacidade de ensinar. Então, Bezalel e Aholiabe foram, vamos dizer assim, os responsáveis por toda essa obra maravilhosa do santuário. 2. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Quem quiser sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Essa é uma oração que tu pode fazer todo dia. Nós precisamos de sabedoria a todo instante. Quando estudamos os livros de sabedoria, Provérbios e Eclesiastes, que nós temos playlists no canal, nós vimos como é importante a sabedoria, como nós somos protegidos de muitas ciladas, muitos erros pela sabedoria divina, que nós devemos pedir sabedoria. E eles tinham recebido essa sabedoria de Deus. O Senhor tinha posto sabedoria no coração deles. Então, se tu precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele é bom, Ele é bondoso. E a todos Ele concede a sua graça. 3. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então o que acontece? Ocorreu um movimento de doação, não só da oferta em si, mas da própria pessoa. O coração estava sendo movido, lembra? O espírito impelido, um desejo de obedecer, de agradar ao Senhor. E aí me chama a atenção cada manhã. Cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Cada manhã. Hoje eu posso trazer uma madeira de acácia, tá? Aí amanhã ele vinha e trazia um pingente de ouro. E na outra manhã ele trazia uma pele. Eu fico imaginando. Na outra manhã ele ia trazendo. Cada manhã eles traziam. E isso me lembra o quê? O Senhor Jesus, quando multiplicou os pães para aquela multidão. Todos se alimentaram e sobrou. Sobrou muito. Tinha fartura. Então, quando todos estão no mesmo espírito, no mesmo coração, quando todos estão unidos, quando aquilo vem de Deus,
e também para o coração, volta. Deus coloca no nosso coração o desejo de ofertar, de agradecer, de servir. E aquilo volta em honra e glória para o próprio Deus. Então, quando todos ofertam, nada falta. Até sobra. Como na multiplicação. O menininho deu 5 pães e 2 peixinhos. E no final foram cestos e cestos que sobraram. 4. Então todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada no arraial: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Quando todos fazem a sua parte, até sobra. 8. Assim, todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, pano azul, púrpura e carmesim, com querubins, de obra de artista as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 12,5 metros e a largura era de 1,80 m. Todas as cortinas tinham a mesma medida. Nós já tratamos deste capítulo, deste assunto, no capítulo 26. Então eu vou ler mais corrido, assim, mais rápido. Porque a gente já se deteve mais no capítulo 26. 5 cortinas eram ligadas umas às outras, e as outras 5 também eram ligadas umas às outras. As cortinas faziam com que o tabernáculo, o santuário, se tornasse uma obra única. Fizeram laçadas de pano azul na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e fizeram o mesmo com a borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Se a gente lê assim de uma forma desinteressada ou sem prestar atenção, tu pensa assim, tá, cortina, engatou, não sei o que, juntou tudo, ficou tudo. Mas olha o que diz: o tabernáculo passou a ser um todo. Cada um de nós tem um papel importante na história da igreja, na história do corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros, estamos todos ligados e interligados. Nós somos o santuário de Deus. O Espírito Santo habita, mora conosco. O Senhor Jesus veio em carne e osso até a terra para nos salvar e derrubar o muro, a parede que nos separava de Deus. Então, o tabernáculo passou a ser um todo. Tu tem que entender que isso aqui é uma obra. Sim, é uma obra, é uma construção, sim, é a construção do santuário, do tabernáculo, sim, mas é uma menção, uma referência a cada um de nós, que somos membros uns dos outros, que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Todos que foram salvos, todos que ainda serão salvos, todos unidos, todos enlaçados, todos fazendo parte. Entende?
14. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 13,30 metros e a largura era de 1,80 metros. As 11 cortinas tinham a mesma medida. Juntaram 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes. Fizeram 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Aí eu penso, né? Primeiro agrupamento, segundo agrupamento, o Antigo, o Novo Testamento, os antes de Jesus, depois de Jesus. Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Toda vez que aparece o bronze, eu falo para vocês que o bronze tem a ver com o ser humano, a atuação humana. A prata é a transição do homem para Deus, né? E o ouro é Deus. Os materiais que eram usados. Então, olha que interessante nessa parte aqui, ó. Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. De novo, a união, a unidade depende de cada um de nós. Nós temos que suportar os nossos irmãos em amor, a unidade do Espírito, no vínculo da paz, do amor, da perfeição que nos une. Fizeram também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Então, quem é que cobre esta tenda? O sangue de Jesus nos cobre. Essa é a nossa cobertura. Tudo aqui que foi falado é importante para que nós venhamos entender o todo. Eu já disse para vocês, se vocês colocarem a palavra tabernáculo, santuário no deserto, vocês vão ver a importância dessas cortinas, como tudo fazia mesmo um sentido, delimitava, e tu olhava, era uma figura fácil de tu ver, né? E às vezes nas Bíblias também tem, certo? 20. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 4,5 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Sempre eu falo para vocês da importância da madeira de acácia, uma madeira resistente, forte, que indica a eternidade, a capacidade de resistir, de suportar as adversidades. Uma madeira nobre, mas que ao mesmo tempo também era flexível, como a santidade e o poder de Deus e a humildade do Senhor Jesus, que se esvaziou e veio ao mundo, à terra, para nos salvar. Falo para você sobre a resina também, que seria uma forma, vamos dizer assim, poética do sangue de Jesus, algo que essa madeira libera, né? E que faz com que ela possa ser usada, trabalhada. Então, eu já falei muitas vezes sobre a madeira de acácia para vocês. Cada uma das tábuas tinha 4,5 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes, para que se pudesse unir uma tábua à outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, colocaram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas para o outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior.
as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Como eu disse, estou lendo corrido. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o oeste. A travessa do meio passava ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Revestiram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas que também foram revestidas de ouro. A presença do ouro sempre aponta para a santidade de Deus, para algo sagrado. Então, construir o tabernáculo, todo o mobiliário, assim, os objetos, as peças, as vestes, o mobiliário, tudo que envolvia o tabernáculo, o santuário, demandava de Moisés e do povo obediência para seguir passo a passo cada uma das instruções. E nós estamos vendo que Bezalel e Aholiabe trabalharam com essa mesma fidelidade para fazer exatamente. Aí tu fica lendo isso aqui pensando, mas para que tanto detalhe? Porque Deus é específico. É uma forma de te ensinar a obediência, a integridade, a fidelidade, a capacidade de ouvir e obedecer. E sim, quando tu tá envolvido num projeto, num planejamento, tu tem que ser detalhista, tem que fazer tudo certinho, né? Aí quando cai um prédio, cai uma ponte, acontece alguma coisa, as pessoas ficam escandalizadas. É porque tem um jeito de fazer certo, correto, perfeito, e tem um jeito de fazer relaxadamente, imprudentemente. 35. Fizeram também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido. Fizeram-no com querubins, obra de artista. Os querubins também apontam para esse, vamos dizer assim, poder sobrenatural, celestial, a presença sagrada, santa de Deus, né? E o véu a gente também já trabalhou, né? O véu separava o santo dos santos do lugar santo. Lugar santo do santo dos santos, né? O lugar santíssimo. Havia um véu que separava. Penduraram esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas e os seus colchetes. Revestiram de ouro as suas cabeças e as suas molduras, mas as suas 5 bases eram de bronze. Então, mais uma referência. Bronze é a referência humana, ouro é uma referência divina. Mas esses seres humanos em contato com Deus, né? É essa transição. Então aqui a gente vê o véu, o ouro, a prata e o bronze. Materiais preciosos, materiais caros que foram ofertados pelo povo, trabalhados, né, por Bezalel e Aholiabe para construir o santuário, o tabernáculo. Uma forma de valorizar, de tornar esta obra cada vez mais sagrada. Hoje nós vemos monumentos, estátuas, igrejas, pórticos, sei lá, símbolos de poder, de autoridade, de ostentação, que são considerados por muitas culturas, sociedades,
algo muito fino, requintado, valorizado. Pois bem, esta ideia de usar materiais nobres é uma forma de dizer, ó, quem habita aqui, quem trabalha aqui é importante. Então, quanto mais valiosos fossem os materiais, mais indicavam a santidade do tabernáculo.